Provérbios 13, 4. Amém? O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Amém, igreja? Amém. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Esse versículo aqui muito falou no meu coração nesse dia. Confesso a vocês que eu gosto bastante de trabalhar, mas não foi sempre assim. Na minha fase de adolescência, de juventude, eu era um menino meio preguiçoso. Eu gostava de acordar tarde e acordava aí 10h30 da manhã, quase 11 horas. Passava a manhã inteira dormindo e acordando, e minha mãe me escutando Nilson de Oliveira. E daí levantava perto de 11 horas, comia quase um pão de casa inteiro. E aí dava um tempo, descansava. Aí ia limpar a casa para minha mãe. Nesse ponto minha mãe gostava. Eu limpava a casa para ela. Mas daí à tarde, geralmente a minha mãe saía para o centro com a minha irmã. Não sei o que tanto fazia no centro com a minha irmã. Pegava o ônibus e ia para o centro. E eu deitava no sofazão para assistir sessão da tarde. E à noite ia para o bar beber. Meu Deus, que vida. E nesse sentido, amados, olha, não produzi quase nada. Não produzi quase nada. Fui tomar gosto pelo trabalho depois que casei, que a esposa me obrigou a trabalhar. Eu não tenho, né? Tive que vender minha guitarra para casar. Na verdade, eu já gostava de televisão, eu queria vender guitarra e comprar uma televisão. Mas ela falou assim: por que você não vende guitarra e não mora casando? Eu já gostava de televisão, a bárbara. Mas enfim, gente, aí fomos construindo a nossa vida e até hoje estamos aí. E depois, na fase adulta, eu tomei gosto pela coisa. Então, gente, e agora eu entendo o valor do trabalho, o valor do esforço, o valor de produzirmos. E o texto aqui é muito claro em nos informar que aquele que é ocioso, aquele que é preguiçoso, praticamente não vai chegar em lugar nenhum. Você já percebeu que quando você dorme mais do que deveria dormir, parece que o dia fica improdutivo? Você já percebeu? Gente, porque o homem ele foi feito para dormir na medida certa. O que um homem tem que dormir no dia? 7 a 8 horas. Pela medicina, é o correto para você descansar, repor as energias. 7 horas, no mínimo, 8 horas. Tá bom. Mas tem gente que gosta de dormir uma barba, não é verdade? Tem gente que dorme 10 horas, 12 horas, se for o caso, passar 3 dias dormindo, passa. Não sei como que pode isso, gente. Mas quem gosta de levantar cedo também? É difícil levantar cedo, não é verdade? É difícil, não é fácil. Imaginemos nós num frio desse. Daí aquele monstro, daquele despertador toca.
6 horas da manhã, 7 horas da manhã. O meu despertador é 10 para as 7. 10 para as 7 ele está me acordando, gente. E tem horas que me dá uma raiva, porque parece que o mais gostoso do sono é a hora do despertador. Não é verdade? É difícil. É difícil. Mas quem gosta de levantar cedo aqui? Levanta não, quem gosta de levantar cedo? Meu Deus, 1, 2, 3. Jesus. Agora quem gosta de levantar tarde? Não, nada. Mas assim, queridos, quanto mais cedo nós levantamos, mais coisas resolvemos, mais coisas fazemos. Mas se não tem nada para resolver, a pessoa vem quando vai levantar? Na parte da manhã é um período muito bom para meditação. Na parte da manhã, para ler a Bíblia. Na parte da manhã é um período muito bom para oração, para ter os primeiros contatos com Deus. E nesse sentido nós ganhamos tempo. Portanto, levanta-te da cama, levanta-te e produza. Gente, por que Deus fazia o povo levantar cedo para colher o maná? O tinha que madrugar. Se quisesse comer, eu mando maná de madrugada, vocês vão ter que levantar cedo e colher. Vocês vão ter que levantar cedo e colher. Porque senão saía o sol e derretia o maná. E sol de deserto, queridos. Imaginamos nós a intensidade, a força, o calor. Então, se o povo quisesse comer, poderiam colher o máximo que pudesse por dia. Que se juntasse para outro dia, criava bicho. Então tinha que ser para aquele dia, provisão para aquele dia. Ou seja, no outro dia tem que levantar cedo novamente para trabalhar e colher o pão que Deus enviava. E assim é a nossa vida, amados. Tudo que nós quisermos e almejarmos, para nós conseguirmos, tem que ser com esforço. Tem que ser com esforço, porque Deus não abençoa o preguiçoso. Aleluia. Deus não abençoa a ociosidade. E nós vemos a atuação de Deus o tempo todo trabalhando, desde o princípio. Trabalhou ferrenhamente na criação, mas também descansou, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de trabalhar e tem tempo de descansar. Falar a verdade para vocês, eu tenho dificuldade grande em descansar. Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa e ela falou para mim assim: olha, você tem que parar para descansar um pouco, senão vai te dar um piripaque. E de fato, gente, eu sou muito ansioso, sabendo que eu tenho coisas para resolver, sabendo que eu tenho que estudar, porque agora aumentou as responsabilidades do seminário, sabendo disso, daquilo, sabendo que tem que resolver aquela questão, tem que fazer uma correria aqui, outra ali. Gente, a minha vida está assim. Meu Deus, não paro quase nem um minuto. Quando eu sento no sofá para tomar um café, um chá, alguma coisa, já dou uma cochilada. Mas assim, pensar, hoje eu vou tirar para descansar, não fazer nada, está difícil. Está difícil. Na verdade, está errado, porque nós temos que ter um momento de descanso. Nós temos que ter um momento de lazer. Nós temos que ter um momento de entretenimento. Gente, há um tempo determinado para todas as coisas, mas não podemos nos dar a ociosidade. Precisamos
levantar em algumas situações. E assim, queridos, a nossa preguiça, a nossa ociosidade pode ser num âmbito também espiritual. Pode ser uma falta de esforço em diversas áreas. Porque assim, tem questões que são mais importantes também que a questão só do trabalho. Nós vemos no caso de Marta e Maria. A Marta era uma mulher muito trabalhadora, mas ela estava pecando no sentido da vida espiritual. Porque com certeza, se Jesus exaltou Maria, dizendo assim que Maria tinha escolhido a parte principal, que não lhe seria tirada, é claro que se Jesus deu ali toda a credibilidade para a atuação, para a atitude, para o posicionamento de Maria, é óbvio que Maria não é uma mulher preguiçosa. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Tem tempo de trabalhar, mas tem tempo também de buscar a Deus. Tem tempo de estar na casa de Deus. Tem tempo de ler a Bíblia. Tem tempo de orar. Tem tempo de frutificar. Tem tempo determinado para todas as coisas. No sentido de vida devocional, queridos, eu sempre fui esforçado nesse sentido. Por mais que muitas vezes, quando eu trabalhava secularmente, às vezes eu estava muito cansado, mas sabia que tinha culto, eu ia em casa, tomava um banho, e o banho renova, não é verdade? Não é verdade que um banho renova, gente? Tomava um banho, dava aquela fortalecida e ia para o culto, buscar as bênçãos de Deus. Sempre tive uma vida devocional. Olha, eu gosto que me desfalhar em muitas áreas. Eu posso pecar, transgredir em muitas questões. Eu não sou um ser perfeito, estou longe de ser. Mas se tem uma coisa que eu posso me vangloriar, vamos dizer assim, para que eu não seja também considerado um insensato, porque tem gente que se gloria, e se gloriar vai no campo daí da vaidade, e pode ser uma insensatez. Eu já me posiciono assim, para eu me vangloriar, assim como Paulo fez também, para não correr esses perigos. Eu me vanglorio no sentido que eu sempre fui esforçado em estar na igreja. Tenho uma vida devocional. Sempre fui esforçado. E eu creio que eu não perdi absolutamente nada disso. Pelo contrário, só ganhei. Porque, gente, como está escrito lá no profeta, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Se você vem para buscar a Deus, se você vem com fé, se você vem com devoção, se você se esforça nesse sentido, é claro que o Senhor vai ter recompensa. Eu creio que o Senhor está abençoando vidas aqui nessa noite. Pelo esforço que você está na casa dele, mesmo com frieza. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Nós temos essa motivação. Isso requer esforço. Requer esforço. O pastor Arnaldo usou a cidade para estar aqui junto com a esposa, com a irmã. Isso é esforço. Quando tem pessoa do lado, tudo bem. Isso é trabalho. É trabalhar, é se esforçar para ser próximo, abençoado, visitado pelo Senhor. E assim, Deus. Mas tem pessoas
que são ociosos, no sentido da vida espiritual, e não vão chegar, infelizmente, a lugar nenhum. Porque será que uma pessoa que está assim muito acomodada, sossegada, será que ela vai ser assim próspera na sua vida? A pessoa vive deitada, né? Só se dando as questões do descanso. Não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Porque assim como tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar. E queridos, Paulo falou algo muito impactante em Efésios. Falou algo muito importante. Eu quero que você abra comigo. Eu já estou partindo para o fim dessa palavra. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. O versículo é forte. Efésios 5. Versículo 14. Efésios 5, 14. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Despertamento, desperte, levante-se, levante-se. Nós estamos, gente, quase finalizando esta campanha com o título Levante-se. Levante-se. Para falar a verdade para vocês, hoje é o último culto de quinta-feira. Quem está ciente disso? Hoje é o último culto de quinta-feira. Na outra semana, sexta-feira, será o primeiro culto de sexta e encerramento da nossa campanha. Portanto, levantem-se para vir na sexta. Levantem-se para vir na sexta. Mas, gente, levante-se. Tenha atitude. Tenha posicionamento. Tenha posicionamento. Se nós quisermos ser abençoados nesta vida, temos que correr atrás do prejuízo. Ou melhor, correr atrás do prejuízo não é errado, né? Quem quer prejuízo aqui? Não, eu vou correr atrás do prejuízo porque eu quero prejuízo. Não, nós temos que correr atrás da bênção. Ou melhor, a bênção vai correr atrás de nós. Se nós nos posicionarmos. Se nós nos posicionarmos. Porque, queridos, Deus honra quem trabalha. Porque Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade, se sabe de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Jesus, ele teve muita luta com os religiosos, porque ele não deixou de fazer o bem, nem o salvo. Comprou briga, e briga feia com os religiosos, porque trabalhava até no sábado para beneficiar.
Ele falou assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Inclusive, nesse momento, Jesus está trabalhando. Vive para interceder por nós. Olha, está vendo isso? Nosso advogado fiel é Jesus, que glorifica Ele. Vive para interceder por nós. Está trabalhando agora, nesse momento, está trabalhando por nós. E nós queremos ficar na rede, tomando suco de laranja, comendo pamonha. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque nós estamos chamados para frutificarmos, para trabalharmos, para produzirmos, para fazermos o bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez o bem. Nós fomos chamados também para fazermos o bem. Fazermos o bem, trabalharmos nesse sentido. Queridos, eu estava lendo alguma coisa sobre um médico austríaco chamado Viktor Frankl. E esse médico, um neuropsiquiatra, desde muito cedo ele teve contato com Freud e tomou gosto pela coisa, pela psiquiatria, pela psicologia. Inclusive ele sofreu muito em 4 campos de concentração nazista. E, queridos, a esposa dele faleceu no campo de concentração, os pais dele faleceram no campo de concentração, mas ele conseguiu sobreviver. Enfrentou situações terríveis, caóticas, as barbáries, o inferno do nazismo. O inferno do nazismo. Se superou e viu ali as pessoas trabalhando, se esforçando para sobreviver, mesmo diante de todas as atrocidades que todos nós sabemos que foram ali feitas por Hitler e a sua tropa. E, gente, ele chegou a algumas conclusões acerca de Deus, acerca da relevância da vida espiritual. E uma das coisas, ou 3 coisas que me chamam a atenção a partir do momento que eu ouvi uma palestra onde um pastor chamado Luiz Saião, ele mencionou exatamente esse Viktor Frankl. 3 coisas me chamaram a atenção desse médico. Primeiro, o valor do relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, relacionamento com Jesus. Se você quer ser abençoado, relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus. Segundo lugar, o valor da generosidade. Se doar em favor do próximo. Se doar. E uma das questões que nós mais precisamos ter em mente, ter consciência disso, é trabalhar mais em favor do próximo ainda do que em favor de nós mesmos. Porque se nós trabalhamos mais em favor de nós mesmos, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. E se você parar para ler a Bíblia e principalmente os Evangelhos, você vai ver um Jesus que trabalhou o tempo todo visando o próximo.
os benefícios dos outros, dos homens. E se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus sem nós merecermos, e Jesus também fez o bem sem nós merecermos, continua fazendo bem, quem somos nós, queridos, para exigirmos alguma coisa e acharmos que nós temos direito de reivindicar isso aqui? Porque tudo depende da graça e da misericórdia de Deus para nós. Mas ainda bem que o nosso Deus é um Deus gracioso, ainda bem que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que sabe lidar conosco e trabalha em nosso favor, e conhece todas as nossas mazelas, conhece todas as nossas misérias, e por isso que Ele é misericordioso e tem prazer na misericórdia. Quem glorifica ao Senhor porque Ele tem prazer na misericórdia? Tem prazer, olha que profundo isso. Isso não é história da carochinha. Isso foi o profeta Miqueias que declarou que Deus tem prazer na misericórdia. Agora, queridos, se Deus age assim conosco, quem somos nós para ficarmos ociosos, achando que tudo tem que cair do céu, gratuitamente, e não nos esforçamos para absolutamente nada, no que diz respeito ao próximo, aos princípios e valores que nós precisamos observarmos e colocarmos em prática. Temos um foco na vida, uma missão. Gente, por onde eu passei, eu tenho pregado sobre esta missão. Você tem missão, tem entendimento cristão, que entendimento cristão diz respeito à missão. Nós temos uma missão com Ele. Isso é diferente de uma vida religiosa. Tem pessoas que só têm uma vida religiosa, mas o crente que vai morar no céu é aquele que tem entendimento, ou que tem entendimento de uma missão. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Ou seja, gente, temos que sair da ociosidade, temos que levantar-nos e trabalharmos. Agora, finalizando, onde nós podemos servir da melhor maneira para realmente contribuirmos com generosidade, com foco, fazendo bem, respaldados pelo nosso relacionamento com Deus, que nós somos servos de Deus. Nós somos servos. Veja como que inicia aqui o texto de Efésios 5. No primeiro versículo, Paulo falou assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não é só questão de Deus fazer a parte dele e nós negligenciarmos e fazermos a nossa parte. Aí ficamos devendo relevantemente. Porque se Deus trabalha em nosso favor, nós estamos relaxando, porque muitas vezes falta o entendimento em relação a isso. E obtamos entendimento. E Paulo, nessa passagem de Efésios 5, ele completa assim: evidentemente como andais, não como preguiçosos, não como tolos, não como necios, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Deus tem me levado a pregar sobre sabedoria nessa igreja. E sabedoria, gente, vai além do conhecimento. Conhecimento que quer conhecimento. Conhecimento
É você saber que o carro te beneficia. Isso é conhecimento. Sabedoria é você saber dirigir o carro. Porque adianta você ter o conhecimento que o carro te faz bem, mas você não sabe dirigir. Agora, se você tem o conhecimento que o carro te beneficia, te leva rapidamente para um lugar, e você sabe dirigir, aí você... Então, gente, é importante ter o conhecimento e ter também a sabedoria. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Portanto, vamos, gente, levantar-nos, fazermos a nossa parte, ganharmos almas, ganharmos vidas, lutarmos por aquelas pessoas que estão ociosas, usarmos palavras, pregarmos, orarmos para que Deus nos dê novas estratégias. Aqui uma palavra focada para a terceira igreja. Vamos orar para que Deus nos dê novas estratégias, para que nós possamos ser crentes produtivos, para que ao invés de nós repelirmos pessoas, nós atrairmos pessoas, porque esse é o nosso chamado. E eu creio que Deus está concedendo uma unção, conforme foi cantado hoje aqui. Quem recebe essa unção para atrair, para produzir, para trabalhar, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Levanta-te, igreja. Levanta-te. Levanta-te, terceira igreja, em nome de Jesus. Cada alma ganhando outra alma, nós cobramos. Cada alma ganhando outra alma e outra alma, nós triplicamos. Cada alma ganhando uma alma, outra alma e outra alma, nós quadruplicamos. E nós vamos ser uma grande igreja para a glória do nome do Senhor. Para que as pessoas entrem aqui e sejam impactadas, principalmente pelo poder da palavra de Deus. E se você está comigo nessa luta e nessa batalha e quer trabalhar nesse sentido, você vai trabalhar por uma boa causa, a causa de Cristo. Não é causa de vaidade de homens, é causa do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé nesse momento e vamos orar. Como eu disse, quero chamar os irmãos aqui à frente.